Quais são os principais temas ou os assuntos referentes à ação civil pública? Ação civil pública é um tema que, se eu fosse estudar de forma ampla com vocês, eu demoraria, bem da verdade, tá? Eu demoraria aqui muito provavelmente umas 2 horas, sem tirar questões e tudo mais. Eu quero aqui em 10 minutos, tá? 10 minutos, passar com vocês pelos top temas. Pode ser? Cada lâmina é um tema, pode ser? Bora. Primeiro, tem fundamento constitucional? Sim. Então é ação constitucional. Ah, é, professor, mas não é só mandado de segurança, mandado de injunção? É, também. Mas não significa dizer que tem que estar lá no artigo 5º para ser uma ação constitucional. Se tiver previsão constitucional, é ação constitucional. A ADI, a DPF, a DO não são ações constitucionais? São. A ADC também, né? Esqueci da. Então, estão na Constituição, mas não estão no artigo 5º. Mesma coisa aqui. Beleza? Tá bom. Ressalta ali a função institucional do Ministério Público, né? Permite, inclusive, que nós tenhamos no âmbito da ACP o inquérito, tá? E a finalidade é de proteção do patrimônio público, social, meio ambiente, os interesses difusos e coletivos, né? É bastante relevante a ação civil pública, portanto, para formar o microsistema coletivo. Perfeito? É bem isso que nós vamos ver aqui. Quando eu falo sobre conceito e natureza, primeira coisa, é uma ação penal? Não. É uma ação de caráter civil, tá? Perfeito. É voltada para a tutela dos direitos transindividuais, forma o nosso microsistema, claro, somado a outras normas, principalmente ao CDC, mas também leva em consideração mandado de segurança, leva em consideração mandado de injunção, leva em consideração a ação popular também, tá? Essas normas todas, né, essas 5 normas, portanto, além da CP e do CDC, formam esse microsistema. E é uma ação constitucional que tem proteção por cláusula pétrea, tá? E aí, qual é o objetivo dela? Já falamos, mas eu sintetizo. Direitos difusos, coletivos em sentido estritos, individuais homogêneos. Ah, professor, mas na Constituição tem mais do que isso. Tem mais do que isso? Tem mais do que isso. Está lá na Constituição dizendo que é o patrimônio público e social, meio ambiente e outros interesses. O que eu tenho de patrimônio público, social e meio ambiente são interesses coletivos. Ele só trouxe alguns e disse outros. Então ela tem como foco o quê? Os direitos coletivos em sentido amplo. Né? Em sentido estrito, esses aqui. Lembra? Os difusos são aqueles que abrangem a todos e até mesmo quem não sabe que a eles tem direito, como o meio ambiente. Direito coletivo em sentido estrito, eu tenho uma determinação de um grupo menor ou a possibilidade de fazê-lo. E individual ele é meu, mas é de todo um grupo de pessoas que foi afetado pelo mesmo fato, né? Ou pela mesma relação jurídica. Tá? Beleza. Legitimados. Estes, tá? Até coloquei em negrito o Ministério Público, né? Há quem diga que o Ministério Público tinha uma legitimidade prioritária aqui, tá? Beleza. Defensoria também legitimada, União, Estados e municípios, ou seja, a nossa administração direta, mas a indireta também. E não só autarquia e empresa pública, que são pessoas jurídicas de direito público, como também, não, empresa pública não, né? Autarquias e fundações, que são pessoas jurídicas de direito público, mas também as empresas públicas e sociedades de economia mista. E as associações estão ali. Só que em relação às associações, qual é o PEGA? O PEGA é pré-constituição, pelo menos há 1 ano, pode ser dispensado, e finalidade institucional, certo? Então tá. Pode ser dispensado? Pode. Não se quer aqui permitir que seja constituída uma associação de finalidade casuística. Ah, constitua ela só para propor uma ação civil pública. Não. Mas se ela foi proposta, né, de forma real, e isso for demonstrado, e subsequentemente, alguns meses depois, ela vier a propor uma CP, você pode buscar a dispensa desse requisito. E a finalidade institucional. Poxa, uma associação que trata do direito da pessoa com deficiência não pode propor uma ação para o meio ambiente. Tá bom? Tá bom. Tá. Em relação ao Ministério Público, né, que é o cara aqui, né? O que nós temos que saber? Primeiro, ele é legitimado. Se ele não atuar como autor, como tem outros legitimados, ele é fiscal. Certo? Também tem a obrigação de assunção da titularidade, pessoal. No caso de desistência infundado ou abandono por associação, não em relação aos demais, tá? Pode promover um inquérito civil com finalidade de levantamento de material probatório e pode firmar TAC, tá? Esse TAC, inclusive, pessoal, é o quê? É um título executivo extrajudicial, né? Se forma fora do direito, mas vai permitir depois que você vá direto para a execução. Você não precisa passar pela ação de conhecimento, tá? Sobre o inquérito civil, o que você tem que lembrar? Tem que lembrar o seguinte, que esse inquérito civil ele é de fundamentação obrigatória, tá? Ou seja, né, quando você vai promover, porque vamos lá, você faz o inquérito, chegou ao final, tem elementos suficientes, você vai para a CP.
Ah, mas eu não tenho elementos suficientes. Então você vai trazer uma fundamentação clara de por que você não encontrou os elementos suficientes para que você busque o arquivamento. Tem remessa para o Conselho Superior, prazo de 3 dias, tá? 3 diazinhos. Possibilidade de rejeição, se isso acontecer, designa-se outro membro, né? Eu vou respeitar aqui a identidade funcional, a autoridade institucional do promotor, mas outro fará. Tá bom? Temos ainda que haverá execução coletiva obrigatória, tá, após o trânsito em julgado, por conta do princípio da obrigatoriedade, e em relação às associações aqui, se não for promovida a execução por ela, em 60 dias nós temos a execução subsidiária. Então, cuidado. Se ele propôs, obrigatoriamente executará. Se a associação propôs, ele poderá vir, né, executar. Cuidado. Se a associação abandona, o MP assume. Certo? Teve sentença, a execução não promove, ele pode executar. Então, há uma série de sutilezas aqui, tá? Execução residual, fluid recovery, tá? Em direitos individuais homogêneos. Lá do artigo 100 do CDC. Eu sei que é CDC, mas é importante. Porque qual é a ideia aqui? A ideia é o seguinte, né? Nos direitos individuais homogêneos, como por exemplo numa cobrança de uma tarifa pela Vivo, né, de forma, tô chutando aqui, tá, pessoal, né, senão depois o pessoal da Vivo vai vir derrubar o vídeo aí, né, que é uma grande telefônica, né, uma grande empresa de telefonia. Ela coloca lá R$5 a mais na conta de cada um dos consumidores. Os consumidores não vão promover a ação, e se houver uma ação coletiva, eles não vão buscar o cumprimento da sentença. É muita dor de cabeça para cincão, certo? Aí o que vai acontecer? A empresa vai se safar disso? Não. Você terá a possibilidade de o Ministério Público cobrar todos que não cobraram individualmente, né, pela técnica do Fluid Recovery aí, de forma que você terá um valor relevante de dinheiro, porque são milhares e milhares de consumidores lesados nesse caso, e esse valor é voltado para quem? Para os consumidores? Não. Serão voltados para um fundo de defesa do direito do consumidor, tá? Desde que você tenha ali, após um ano, sem habilitações suficientes, e os valores são revertidos a um fundo, muito importante isso, tá? O inquérito civil é instrumento só do MP, então se os outros titulares, né, se os outros titulares ali, legitimados ativos da CP, desejarem promover esse inquérito civil, deverão, a produção probatória, levantar produção probatória, que promover a ação civil pública, deverão obter essas provas antecipadamente, o MP pode fazer mediante inquérito, tá? Então, tá aí para obter elementos, instaurado por portaria ou despacho, e o arquivamento nós falamos a respeito, eu só estou trazendo aqui de novo, tá bom? Tá. TAC, veja só, o TAC ele é um documento de solução extrajudicial, forma o título executivo extrajudicial, legitimados são tantos os órgãos públicos, né, incluindo o Ministério Público, e não impede ação, tá? Pelos danos que não foram contemplados no TAC. Tá claro que se o cara estiver de acordo com o TAC, geralmente o TAC tem por finalidade impedir a ação civil pública, tá bom? Grana que foi eventualmente, né, arrecadada, vai para fundo de reparação. Tá? Então, gerido ali por um conselho federal ou estadual, participação necessária do Ministério Público dentro da composição para a gestão e os recursos destinados à reconstituição de bens lesados. Tá? Mais um teminha rápido? Mais um teminha rápido. Aqui é importante, tá? A coisa julgada, ela é erga omnes, tá? Ela vai ser aqui indistintamente aplicada a todos que estiverem envolvidos com o ato, tá? Detalhe, a não ser que nós tenhamos uma decisão de improcedência por insuficiência probatória, tá? Porque ao passo que ela é erga omnes, ela não vai permitir uma repropositura por um outro legitimado, né? Então, a defensoria, a MP promoveu, agora a defensoria quer promover. Não. Só que se a ação proposta pelo MP, primeiramente, foi extinta por improcedência, dado não ter sido levantado material probatório suficiente, nada impede que agora a defensoria tenha obtido provas e promova ação. Tá? Então você tem a possibilidade de promoção de nova ação, caso você tenha provas. Tá? Nós temos condenação e litigância de má-fé contra a associação ou, né, e os seus diretores responsáveis, tá? Se eles promoverem de forma temerária essa ação civil pública, tá? Condenando solidariamente em honorários e o décuplo das custas, tá? Décuplo, para quem não lembra, 10 vezes, tá? Então se as custas eram de R$5.000, vão ser 10 vezes 5.000, são R$50.000, tá? Responsabilidade por perdas e danos também, né? Então não é só honorários, mas é honorário, décuplo das custas e perdas e danos. No caso de litigância e má-fé. Ah, professor, então 3 sanções? Não é sanção bem ao certo.
né? O honorário aqui é o que é pago ao advogado. Aqui é uma sanção, porque custa você pagaria, as outras 9 partes das custas é uma sanção. E responsabilidade por perda de danos nada mais é do que recomposição do status quo ante. Tá? Destacando por fim, para encerrar, o que temos de importante do MP? Legitimidade concorrente disjuntiva. O que significa dizer? Concorre com os demais, também pode e estará acompanhando como fiscal da ordem jurídica se alguém promover. A atuação obrigatória como fiscal da lei, prazo de 3 dias para remeter o arquivamento ao Conselho Superior do Inquérito, obrigatoriedade de execução da sentença coletiva, prazo de 60 dias para assumir subsidiariamente a execução caso a associação não o faça, e participação necessária no fundo de gestão de reparação. Tá bom? Eu sintetizei alguns temas que foram vistos aqui como um temazinho final, principalmente no que diz respeito ao Ministério Público, que é o grande cara dessas ações civis públicas. Tá certo? Perfeito. Obrigado, moçada.